a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas de plenário, a douta Procuradora Regional Eleitoral, o digno advogado, o jurisdicionado, os servidores da casa. Eu indago aos colegas se há algum apontamento a ser feito quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver, proclamo aprovada. Eu participo a todos e a todas que o processo com pedido de vista formulado ontem na sessão pelo Dr. Ricardo Almeida e compartilhado pelo colega Dr. Paulo Sodré, o processo de número 48.803, que é o 2.1 da pauta, ele está adiado para a próxima sessão da terça-feira, portanto, dia 26. Em mesa para julgamento, o Dr. Ulisses Rabaneda, um recurso eleitoral, o 2.2 da pauta, o processo 11.530, prestação de contas de candidato a cargo vereador de Acorizal. Esse processo é da sua relatoria, a parecer escrito e, obviamente, será colhido o parecer oral. Com a palavra. Presidente, trata-se de recurso interposto por Regiane Almeida da Cruz, candidata a vereadora no município de Acorizal, contra a sentença que julgou como não prestadas suas contas de campanha relativas ao pleito 2016. O fundamento da sentença impugnada é a inexistência dos extratos bancários contendo a movimentação financeira da campanha da prestadora das contas, dado que a ausência deles teria impossibilitado o exame contábil da documentação apresentada. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, por sua vez, que não foi possível juntar os extratos no momento oportuno, razão pela qual anexou com o recurso o documento que foi emitido na data 19/10/2017 por um terminal de autoatendimento do Bradesco. Afirma ainda que é possível juntar de documentos na fase recursal, conforme a jurisprudência, bem como que suas contas se encontram regulares, requerendo por fim que sejam aprovadas. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo improvimento do recurso e, em parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso ao relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Muito bom dia, senhor presidente, excelentíssimos membros dessa casa. O recurso trata basicamente sobre prestação de contas e ausência de um extrato bancário. Está acostado nos autos, no parecer ministerial, que os extratos bancários são documentos imprescindíveis para a adequada análise das contas de campanha. E para que lhe seja outorgado o mínimo de credibilidade, obrigatoriedade, deve ser apresentado de sua forma definitiva, abrangendo todo o período de campanha e, por óbvio, com validade, nos termos da Resolução 23463 de 2015 do TSE. A recorrente deixou de observar a normativa e não apresentou o extrato de prestação de contas, o extrato bancário, apresentou o extrato bancário incompleto. Isso porque, mesmo a documentação apresentada na instância recursal, é insuficiente, já que comprova tão somente a data de abertura e de encerramento da conta bancária aberta para a movimentação financeira das suas contas de campanha. Eu quero fazer um destaque com relação a esse caso aqui, porque trata-se de prestação de contas de candidato a vereador do município da 39ª Zona Eleitoral. Aqui nessa casa, comumente, tem se decidido que o retorno dos autos em razão da não conversão para o rito ordinário. Só que, analisando melhor esse assunto, e eu sei que já existe uma jurisprudência consolidada na casa, mas, como não entramos na mesma água duas vezes, também pode ser que hoje haja uma decisão diferente. O que ocorre? No dispositivo, artigo 62 da resolução, diz que a conversão, essa decisão interlocutória, se dará para que o juízo, né, de primeiro grau, faça a conversão no rito ordinário, caso não tenha feito, faça essa decisão interlocutória, e aí a parte faça uma prestação de contas retificadora. Então, o objetivo da conversão é que haja uma prestação de contas retificadora. Em caso de não apresentação do documento de extrato bancário, não há que se falar em retificadora.
porque nada há de retificar. Simplesmente ela não apresentou, foi intimada para tanto, não apresentou, e agora, caso a corte decida que tenha que voltar e converter no rito ordinário, ela vai ser intimada pela terceira vez para apresentar um documento que não apresentou no tempo hábil. Não é uma prestação de contas retificadora. É bem diferente, por exemplo, de outros casos que tivemos aqui, em que há uma contradição na prestação de contas. Ou, por exemplo, ele declara um gasto com combustível, mas não declara quais foram os veículos em que foram abastecidos com esse combustível. Então, há uma contradição na prestação de contas como um todo. Essa contradição deve ser regularizada através de uma prestação de contas retificadora, com informações e documentos que façam sentido e que, ao final, essa prestação de contas possa ser, em tese, aprovada. Aqui é diferente. Aqui faltou um documento, ele foi intimado, não apresentou, e não há necessidade de retificar nada. Um único problema é que ele não apresentou um documento, tendo sido intimado. Então, vai protelar, a decisão aqui de conversão vai protelar a desaprovação das contas e vai dar uma nova oportunidade que a lei não previu. Porque lá, no artigo 62 da Resolução 23463, diz que ele teria que apresentar uma prestação de contas retificadora, e não um documento. Então, o parecer aqui escrito é, nesse momento, ratificado, e eu faço esse destaque com relação ao caso concreto. É o parecer. Na palavra, então, ao digno relator. Senhor presidente, a prestação de contas na origem tramitou pelo rito simplificado, conforme autorizava a resolução de regência. Da leitura do normativo de regência, verifica-se desde logo que os extratos bancários são itens fundamentais para a análise das contas processadas neste rito, dado que todas as informações prestadas no SPCE devem ser confrontadas com o documento expedido pela instituição escolhida pelo candidato ou candidata para gerir sua movimentação financeira de campanha. Infere-se da prestação de contas da recorrente que ela recebeu recursos de outros candidatos no valor de R$ 610, conforme extrato de prestação de contas final, bem como realizou despesas com serviços de publicidade correspondente à mesma importância. Em outras palavras, aparentemente gastou o que arrecadou. Ocorre que não é possível, pelos documentos constantes dos autos, realizar o confronto dessas informações com os dados bancários da conta específica de campanha da recorrente, porque o documento juntado inicialmente, relativo ao mês de setembro, encontra-se sem movimentação, enquanto o anexado em grau recursal, emitido em 19/10/2017 por um terminal de autoatendimento do Bradesco, além de não poder ser analisado em grau de recurso, sem usurpar a regular atividade da equipe técnica, consta apenas a expressão extrato não encontrado. Assim, frente ao caso concreto, onde, apesar de prestadas as contas, a candidata não trouxe todos os extratos bancários de sua campanha, caminho diverso não havia o respeitável juiz de primeiro grau, senão a conversão do rito simplificado de processamento para o ordinário. Não poderia ter havido, pois, declaração direta de contas não prestadas sem a necessária conversão. E faço esses destaques, evidentemente, presidente, frente à própria revisitação do tema sugerida pela douta procuradora. E continuo dizendo que, já que não se trata a espécie daquela prevista no artigo 45 da resolução TSE 23463, que é aquele caso onde julgamos há poucos dias que ele não prestou as contas, que era o Dr. Paulo até trouxe, e nós dissemos que não era caso de conversão, porque era um outro regramento. No rito em que tramitou a prestação de contas, ela é analisada de maneira informatizada. Nele, a prestação de contas é composta unicamente pelas informações prestadas no sistema. E aqui estou reafirmando alguns argumentos que já trouxe em situações pretéritas, presidente. E digo o seguinte: se o prestador, sob o rito simplificado, não conseguiu apresentar regularidade de suas contas, deverá ele se submeter ao rito ordinário, muito mais rigoroso, com necessidade de apresentar vários outros documentos, onde a análise da Justiça Eleitoral não será meramente informatizada. Estou citando o dispositivo de regência, para dizer que, quando a resolução diz que haverá conversão do rito, há uma prestação de contas retificadora, ela não é analisada apenas pelo sistema mais SPCE, e há necessidade de juntar uma série de outros documentos, aqueles previstos no rito ordinário, que não estão previstos para serem apresentados no rito simplificado.
A conversão, portanto, mais do que possibilitar ao prestador de contas reunir novos elementos e reapresentar a contabilidade através da retificadora, possibilita à Justiça Eleitoral melhor análise de sua contabilidade, já que terá ele que se submeter a austero procedimento perante esta justiça especializada, apresentando uma gama de informações. Invariavelmente, a não conversão beneficia o ilícito. Isto porque o prestador de contas que pretende esconder uma irregularidade prefere ter as contas reprovadas pelo rito simplificado, sem conversão, o que é um equívoco, do que se submeter ao rito ordinário, com a Justiça Eleitoral analisando uma série de dados e documentos, com o risco de descortinar práticas não republicanas na campanha eleitoral. Voltando os olhos ao caso concreto, verifiquei que o prestador de contas foi de fato intimado a se manifestar sobre o parecer técnico. No entanto, esta intimação, como a resolução do TSE deixa bastante claro, não afasta a necessidade de conversão de rito. Estou utilizando outros fundamentos e precedentes, conforme de conhecimento dessa Corte, e concluindo no sentido de que, no presente caso, não há que se proceder é impossível a aprovação desde logo, o que suplantaria a necessidade de conversão. Pois, conforme destacado, as irregularidades na prestação de contas na recorrente não são meramente formais, impedindo a aprovação nesse instante. Portanto, em razão da inobservância do rito processual adequado, o que veio de causar cerceamento de defesa, conheço do recurso e, diante de seu natural efeito translativo, declaro ex officio a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para a conversão do rito processual dessa prestação de contas para o ordinário. É como voto, presidente. É coerente com o entendimento desse tribunal, né? Então, sempre com os olhos na questão da integração também, né, dos julgados e coerência, a conclusão é de processos dessa natureza, chega-se à mesma conclusão. Todos estão de acordo? Ou não? Com devida vênia, embora eu já até fui relator nesse sentido, acompanhando os precedentes, eu quero fazer uma ponderação melhor, dado os fatos trazidos pela doutora procuradora. Eu quero pedir vista para dar uma reanalisada no aspecto fático desse processo. Perfeito. Que achei interessante a tese por ela suscitada. Todos os demais aguardam? O senhor quer votar, doutor Ricardo? Que o senhor é o próximo. O senhor aguarda? Só queria fazer uma pontuação, presidente. Ou não? Terceiro vogal. Em relação a essa situação, no início, eu havia feito aquela pontuação de é necessário haver a decisão específica e fundamentada ou não? Ou apenas se facultar o prazo de 72 horas sem ser por parte do juiz, um ato judicial, isso já é suficiente para que ele se manifeste? Eu penso que é mais ou menos a linha que está sendo definida, que houve o prazo para a manifestação e ela não juntou. Então, assim, no início, eu até cheguei a conversar com membros de outras cortes, mas após fazer essa exposição, acabei vencido e sagrou-se o posicionamento do tribunal. Qual que é? Porque é a necessidade, né, da conversão pela ausência de ato judicial e porque o rito ordinário ele tem que apresentar mais documentos, então ele seria mais grave. Seria isso, né? A prestação de contas seria mais pesada. Então, assim, eu até pontuei essas situações. Agora, eu fico pensando lá atrás, né, no meu primeiro posicionamento, quando antes de eu ceder o posicionamento do tribunal, será que realmente quer se garantir, isso é um direito para garantir a ela o devido processo, né? Ou é em prol da exata prestação de contas? Eu fico a pensar nisso. Então, vou Veja que a resolução, porque a resolução diz isso, né? A resolução, queira ou não, bem ou mal, certo ou errado, ela diz que com o parecer técnico conclusivo, a parte é intimada, o prestador de contas é intimado a se manifestar. Mesmo que ele não se manifeste, e o juiz entendendo pela desaprovação, não entendendo pela aprovação, é isso que diz a resolução. Ele pode aprovar desde logo, mas não entendendo pela aprovação, ele tem que converter. Então, a própria resolução, o seu raciocínio, como eu falei, bem ou mal, certo ou errado, ela prevê que há intimação do parecer. E, posteriormente, o juiz, entendendo não ser caso de aprovação, ele deve converter. Veja que, no caso concreto analisado, a irregularidade foi detectada, inclusive levou à não prestação de contas, foi a ausência de extratos. No recurso,
ela apresenta os extratos. Só que nós não temos como fazer a avaliação por usurpar a análise da equipe técnica. Então veio o questionamento. Se houvesse ocorrido a conversão, né, ela apresentando esses extratos, teria outra sorte ao resultado da prestação de contas? De fato, eu não sei. A equipe técnica teria que analisar e etc. O senhor quer vista compartilhada, doutor? Não, esmagador, vou aguardar o Para aguardar? esmagador. Então, Dr. Paulo. determinou a devolução ao juízo de primeiro grau, para não falar de primeiro piso aqui. Sensibilidade. Pediu vista antecipada ao segundo grau, né? O segundo vogal, segundo grau. Eu fui traído aqui. O segundo vogal. Os demais aguardem. Mas é o que eu disse ao senhor, não existe o segundo piso sem ter o primeiro, né? Não existe isso. A natureza não é tão pródiga assim de não inverter. é segundo piso, a não ser grau. Que se invertesse a lei da gravidade. É que não é segundo se piso, é invertesse segundo a grau. lei da gravidade, aí era possível, né? Fazer diferente. Mas o 2.3, Dr. Rabaneda continua com a palavra, é o mesmo tema de prestação de contas, só que agora do partido político. É do Planalto da Serra. Quem é recorrente é o Ministério Público e a parte recorrida é o Partido da República do Planalto da Serra. Com a palavra o eminente colega. 2.3. Presidente, a questão é muito simples, eu já vou apresentar minha conclusão. O recurso foi interposto contra a sentença que aprovou com ressalva as contas do PR de Planalto da Serra, relativas às eleições de 2016. O recorrente fundamenta sua resignação em um único ponto, qual seja, a falta de apresentação na prestação de contas do balanço contábil, contendo todas as receitas provenientes das contribuições partidárias da agremiação. Ocorre que, para efeito de prestação de contas de eleições por partidos, que se concentram na arrecadação e aplicação de recursos financeiros, tais balancetes não são exigidos, posto que estão previstos no rol do artigo 48 da Resolução 23.463/2015, reservando-se a obrigatoriedade de sua apresentação à prestação de contas de exercício financeiro. Estou negando o provimento ao recurso, presidente. Em consonância com o Esse parecer. era no sentido de pelo desprovimento que está sendo ratificado. Todos os colegas aderem ao voto do digno relator, então proclama resultado. A unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. O outro processo é também da relatoria do colega, o doutor Ulisses, 2.4 é o processo 3298. Agora o tema aqui em mesa é um recurso eleitoral de uma representação, captação ou gasto ilícito de recurso financeiro de campanha eleitoral do município de Cláudia, que faz parte da 32ª Zona Eleitoral, a eleição 2016. Quem está recorrendo é o Ministério Público Eleitoral. A parte recorrida é o Wilson Gutijar, né? Gutijar. Com a palavra o eminente colega. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente representação ajuizada em desfavor de Wilson Gutijar, candidato eleito suplente de vereador no pleito 2016 em Cláudia, por suposta prática de captação, gasto ilícito de recursos financeiros na campanha. Sustenta o recorrente que na prestação de contas do representado foram observadas as seguintes irregularidades, que ensejam a cassação de seu diploma: a. omissão de gastos relacionados a consumo de combustíveis; b. ausência de registro de desimpulso com transporte, locação ou cessão de uso de veículo para justificar despesas com combustíveis; e c. extrapolação de prazo para abertura de conta bancária. O recorrido se defendeu e requereu o desprovimento do recurso. A doutora Procuradoria, em parecer, pugna pelo desprovimento do recurso ao relatório. Ouça-se a doutora Procuradora. Senhor presidente,
Conforme extrai dos autos, o presente feito versa sobre suposta omissão de gastos na prestação de contas, bem como arrecadação e gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais na forma do artigo 30A das leis das eleições. Trago aqui no parecer o dispositivo 30A. A captação ilícita de recursos a que se refere o dispositivo abrange tanto o recebimento de recursos de fontes ilícitas quanto a sua obtenção de modo ilícito, como nos casos de recursos captados à margem de sistema de fiscalização e controle, o famigerado Caixa 2. O objetivo galgado pela norma é, então, evitar que as campanhas sejam alimentadas com recursos provenientes de fontes e meios ilícitos, bem como que os gastos sejam efetuados de maneira ilícita, protegendo, ao fim, a lisura e a igualdade do pleito eleitoral. Pois bem, estabelecidas as premissas legais e após análise dos autos, depreende-se que a sentença analisou com profunda propriedade a situação fática e jurídica sob apreciação, ao passo que o recorrente não apresentou nenhuma tese capaz de afastar as conclusões ali versadas. Nesta senda, no que se refere à abertura tardia da conta bancária de campanha eleitoral, com atraso de 3 dias, de acordo com o relatório de análise de contas, verificou-se que não existe indicativo de realização de despesas ou arrecadação de recursos anteriores à abertura da referida conta, tornando essa irregularidade meramente formal. Ademais, há que se ressaltar que este atraso se deu em virtude de greve no sistema bancário do Banco do Brasil, sendo esta a única instituição que o município de Cláudio possui. Então, portanto, nesse ponto, eu estou aqui manifestando pela irregularidade tão somente formal. Quanto às notas fiscais de combustíveis no valor total de R$ 188,95, que não foram devidamente contabilizados na prestação de contas, foi alegado pelo recorrido a ocorrência de um equívoco na mesma, visto que este acabou por misturar gastos de ordem pessoal com os gastos eleitorais, tendo sido então lançada a nota fiscal referente ao abastecimento de veículos de uso pessoal em seu CNPJ eleitoral, gerando, assim, dúvidas quanto à necessidade de tal despesa, o que, no entanto, não caracteriza abuso de poder econômico e sim um erro irrelevante no conjunto da prestação de contas, conforme disposto nos parágrafos 2º e 2º-A do artigo 30 da Lei 9.504. Deveras, é certo que, para fins de caracterização de lista eleitoral previsto no artigo 30A, não se exige que o fato tenha potencialidade para desequilibrar as eleições ou o resultado delas, bastando a gravidade do evento e das circunstâncias a elas relacionadas. É o que se está da jurisprudência do TSE, faço aqui a juntada de um acordo e destaco aqui um trecho. Para a incidência do 30A, é necessária a prova da proporcionalidade e relevância jurídica do ilícito praticado pelo candidato e não da potencialidade do dano em relação ao pleito eleitoral. Também trago aqui o posicionamento do doutrinador José Jairo Gomes, que não farei aqui a leitura. Sem dúvida, a única sanção prevista no artigo 30A é a cassação ou denegação do diploma, sem a possibilidade de adoção de princípio de proporcionalidade na fixação das sanções. Para a procedência dessa representação, haverá necessidade de prova de que o ilícito perpetrado apresentou impacto mínimo, relevante na arrecadação ou nos gastos eleitorais, ostentando gravosidade que importe em um descompasso irreversível na correlação de forças entre os candidatos. Portanto, à luz dessas premissas, tendo em vista que não restou comprovado o ilícito eleitoral atribuído aos recorridos, impõe-se o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença em seus precisos termos. Então, parecer pelo desprovimento. Sim. O relator, digno relator, por favor, com a palavra. Senhor presidente, frente à bem detalhada explanação da doutora procuradora, e eu estou acolhendo em toto um parecer, vou resumir. Estou dizendo que, sem entrar no mérito do julgamento das contas deste recorrido que foram desaprovadas, o que, por óbvio, não é mais possível, nem é objeto desta demanda, certo é que tal impropriedade não caracteriza abuso, posto que não se revela grave o suficiente para o resultado almejado pelo recorrente, qual seja a cassação do diploma do então candidato. O valor da impropriedade detectada na prestação de contas, R$ 188,95, é absolutamente diminuto, inapto a causar ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma do artigo 30A da Lei 9.504/97, vale dizer, a lisura e igualdade do pleito eleitoral. Estou destacando excertos da sentença nesse mesmo sentido. A outra impropriedade detectada na prestação de contas foi a demora para abertura de conta.
Estou dizendo que é pacífico, que a simples desaprovação das contas não repercute por si só na decisão da representação por captação ou gasto ilícito de recursos, uma vez que tais processos e os bens jurídicos tutelados são distintos e autônomos. E estou concluindo, presidente, na esteira do parecer ministerial, negando o provimento ao recurso. Todos os colegas estão de acordo? A unanimidade de voto negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Encerrada a pauta judicial, passemos agora à pauta administrativa. E para um processo judicial eletrônico, trago à mesa o processo eletrônico 0600-102-31, 2018. É um recurso do processo administrativo, revisão da aposentadoria do servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz. Exercício de autotutela administrativa, o interessado é a União e também o Lourenço Gonçalves de Queiroz. Esse processo é da minha relatoria, a sustentação oral. Então eu faço o relatório. Eminentes pares, trata-se de pedido de reconsideração de decisão plenária formulado pelo servidor inativo Lourenço Gonçalves de Queiroz, com base na previsão contida do artigo 121, parágrafo 1º do regimento interno deste tribunal. Na verdade, tenho por pertinente esclarecer que recente decisão plenária deste colegiado, à unanimidade, acompanhando o voto deste relator, alterou a fundamentação legal dos proventos de aposentadoria concedida ao servidor inativo Lourenço Gonçalves de Queiroz, em típico exercício de autotutela, após instada a administração deste tribunal pela Advocacia Geral da União, em face do apontamento feito pelo controle interno desta Corte, a CCIA, acerca da ilegalidade da decisão anterior que lhe concedera proventos integrais. O referido pedido de reconsideração, subscrito por advogado constituído nos autos, suscitou a ocorrência de nulidade processual sob o argumento de que não fora o causídico intimado quanto à retomada do julgamento pelo plenário desta Casa, razão pela qual, confirmada a alegação e dada a urgência da situação, porque iminente a data final para fechamento da folha de pagamento, sustei os efeitos da aludida decisão plenária, ad referendo do Pleno, de forma a obstar qualquer prejuízo indevido ao servidor. Em sua peça de resignação, alega o peticionante, em apertada síntese, que não merece prosperar a revisão dos proventos, ao contrário do apontamento feito pela CCIA, pois não subsiste qualquer ilegalidade no ato que lhe concedeu proventos integrais. Eis que, apesar de não constar expressamente da resolução do TSE, que dispõe sobre as atividades dos técnicos judiciários, a exigência de posições forçadas, que teria sido a causa fundamental, referida nos laudos periciais como motivo de sua invalidez permanente, não há dúvida de que as tarefas de natureza prática de sua atuação de décadas neste tribunal contribuíram para a moléstia de cunho laboral. Destaca o peticionante com fundamentos para a manutenção da decisão concessiva de proventos integrais. Primeiro, a manifestação anterior da mesma CCIA, em que propõe deferimento da aposentadoria com esteio no artigo 186, inciso 1 da Lei 8.112/90, o que pressupõe referir-se à concessão de proventos integrais. Segundo, a perícia médica aponta para a invalidez relativa ao trabalho exercido neste regional na modalidade causal. Terceiro, a omissão da junta médica sobre as atividades do servidor não possui o condão de invalidar o ato concessivo da integralidade dos proventos,
pois bastava verificar os setores e cargos exercidos pelo requerente para constar que estava sim sujeito às posições forçadas em suas atividades práticas, apesar de não constar essa exigência no normativo do TSE, que regula as atividades do cargo que exercera, qual seja o de técnico judiciário. Só o fato de haver laborado com urnas eletrônicas, no total de cerca de 8.000 unidades, cada uma pesando aproximadamente 10 quilos, já seria suficiente para testar a existência de posições forçadas, expressão constante dos laudos médicos como causa que teria contribuído para a invalidez permanente. 5. Ainda que não conste expressamente a resolução do TSE número 20.761 de 2000, fato é que o requerente sempre atuou em posições forçadas, pois todas as vezes que tinha que esperar as urnas eletrônicas, e não foram poucas as vezes, o fez de forma repetitiva. 6. Os laudos periciais atestaram que a invalidez decorreu ou teve relação causal com as atividades prestadas a este regional, pois a patologia se enquadra como doença relacionada ao trabalho em anexo ao Decreto 3.048/99. 7. O erro da perícia médica em grafar taquigrafia como especialidade do cargo que ocupara constitui mero erro material, que poderia ser suprimido mediante simples complemento da conclusão do laudo, o que não fora feito. 8. Ademais, a autotutela exercida pelo tribunal encontra limites na segurança jurídica, não sendo lícito a revisão da aposentadoria, ora atacada, porque não teria havido ilegalidade alguma, consoante já detalhado a Lures. 9. No aspecto processual, suscita não ter havido a necessária cautela quanto à produção de prova testemunhal nos autos, acerca das tarefas e atribuições desempenhadas pelo requerente, nem a oitiva de seus superiores ao longo do período laboral, relativamente àquelas atividades laborais. 10. Aduz ter ocorrido nulidade da decisão de revisão por cerceamento de defesa, haja vista não ter sido intimado o advogado constituído nos autos. 11º, acresce ainda a ponderação contra a violação de preceitos constitucionais referente à ampla defesa e ao contraditório, por não ter havido conversão do julgamento em diligência. Para a explicação das questões apontadas pela CCIA, mesmo após solicitação do servidor, quando de sua manifestação, sem advogado, depois da ciência acerca do início do procedimento de autotutela para efeito de revisão da aposentadoria. Ao final de sua peça de resignação, o peticionante postula que seja reconhecida a nulidade da recente decisão plenária com conversão do julgamento em diligência para efeito de determinar a intimação da junta médica que realizou a perícia para que retifique ou ratifique o cargo ocupado pelo requerente, inclusive acerca da manutenção da conclusão quanto às posições forçadas. Pleiteia ainda a produção de provas testemunhais e provimento final do pedido de reconsideração. Eis a síntese da questão a qual submeto esse plenário. Antes, eu concedo a palavra ao ilustre advogado aqui presente para fazer o uso da palavra. Eu quero cumprimentar a todos, na pessoa do ilustre presidente deste tribunal, Dr. Márcio Vidal, de quem eu tive a honra de ser aluno na Universidade Federal de Mato Grosso, por volta de 1990. Ilustres julgadores, a questão central que versa nesse processo foi a respeito de um parecer da CCIA, apontando que a aposentadoria do servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz teria sido eivada de ilegalidades. E qual seria essa ilegalidade? Primeira, porque no última perícia que ele foi submetido, lamentavelmente, os peritos, uma junta médica, consignaram que a especificidade dele, a especialidade dele era taquigrafia, quando, na verdade, ele nunca exerceu. Mas isso é explicável porque há uma outra servidora chamada Luísa Tenquini, que era taquígrafa e que também foi aposentada por invalidez. E ela também foi submetida à mesma junta médica. Muito embora tenha havido esse equívoco,
a junta médica colocou de que a função que teria comprometido a saúde do servidor seria o trabalho em posições forçadas. Só que analisando, como bem disse o relator, o doutor presidente, se for analisar a função desenvolvida por Lourenço, dentre as suas atribuições, lá não tem posição forçada nenhuma. É natural que a CCA realmente esteja preocupada com a legalidade, que lá não consta isso. Mas só que a realidade vivida pelo servidor Lourenço foi muito diferente disso. Eu me lembro bem, desde 94, quando teve aquela eleição que venceu o governador Dantas de Oliveira, senador Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra. Desde aquela época, eu já conhecia o Lourenço, e ele trabalhava ativamente na comissão eleitoral, que fazia apuração, contagem, e que foi feita aquela recontagem de inúmeras urnas, que no final restou uma diferença mínima de 100 votos de um senador para o outro. Então, desde aquela época, ele já ativava na função da apuração dos votos eleitorais. E, a partir de 96, foi implementado no nosso país o voto eletrônico, através da urna eletrônica, que inicialmente eram para cidades com mais de 200 mil eleitores e para as capitais. A partir dali, o trabalho dele passou a envolver a manipulação das urnas eletrônicas. E, em 2000, finalmente, foi expandido para todo o Brasil. E aqui dentro do estado do Mato Grosso, haviam 8 mil urnas eletrônicas, cada uma pesando 10 quilos. Agora, imagine os senhores, abrindo o caixa, movimentando a urna. A cada 3 meses tinha que fazer a manutenção, dar carga na urna. A cada eleição tinha que movimentar todo esse contingente de material para poder fazer as eleições. Isso não é posições forçadas, senhores? A movimentação de tanto peso, sabendo que a equipe do tribunal, por mais que seja grande, sempre não atende à necessidade. E foi a partir de 97 que o servidor Lourenço passou a ter afastamentos do trabalho. Eu vou só pedir Lívenia para fazer uma leitura, um registro, do período que ele afastou. Um relatório do próprio tribunal aponta que em 25 de agosto de 97, ele foi afastado por 15 dias. Depois, em 24 de setembro, aliás, em 9/9, continuou o afastamento por mais 15. Aí, em 24 de setembro, por mais 30. Em 1º de outubro de 99, mais 15. E assim foi ocorrendo sucessivamente, sucessivos afastamentos por motivo de saúde. Ao final, quando ele se aposentou, ele havia se afastado do trabalho 177 vezes, num total de 2.202 dias. Agora eu quero indagar os senhores julgadores. A CCIA se prendeu basicamente a esses dois aspectos. Primeiro, o registro de que ele era taquígrafo e que não era, e que a taquigrafia não exigia posições forçadas. E o segundo, que foi a situação da junta médica não ter especificado quais seriam essas posições forçadas. Agora, na realidade, resta evidente que apenas a movimentação dessas urnas eletrônicas, esse peso, e além do mais, a digitação também que ele era envolvido no procedimento eleitoral, caracteriza de uma maneira, sem sombra de dúvidas, que havia sim posições forçadas. Eu quero pedir, Vênia aos senhores, para fazer a leitura de uma declaração de uma colaboradora aqui do tribunal, a senhora Madeleine Christian Firmino Nunes, que hoje é responsável pelo RH, salvo o melhor juízo. Ela diz o seguinte na sua declaração. Declaro ainda que elaborei na sessão de planejamento e coordenação de eleições, vinculada à Coordenadoria de Eleições, atualmente denominada Coordenadoria de Sistemas Eleitorais, no período de maio de 2005 a agosto de 2006, e na sessão de voto informatizado, vinculada à Coordenadoria de Sistemas Eleitorais, no período de setembro de 2006 a agosto de 2009, conforme relatório em anexo extraído do Sistema de Gestão de Recursos Humanos deste tribunal. Ela descreve, dentre as diversas atividades desempenhadas pelos servidores lotados na Coordenadoria de Eleições, a principal era relacionada às 8 mil urnas eletrônicas, nos quais destaco abaixo. Conservação das urnas eletrônicas, manutenção das urnas eletrônicas, realização de testes de funcionamento visando analisar todo o sistema operacional e componentes físicos, carga e recarga de energia elétrica nas baterias das urnas eletrônicas, execução de testes, autotestes, realizados trimestralmente em todas as urnas eletrônicas. Trabalho este em que consistia em retirar as urnas das caixas,
as urnas das caixas, colocá-las em bancadas, realizar os testes, guardá-las na caixa e armazená-las nas estantes. Preparar e transportar as urnas eletrônicas para a realização de eleições de entidades como o AB, SEDUC, Mato Grosso, CRM, sindicatos, CIPAS, CRO, CRC, etc. Preparar as urnas eletrônicas para treinamentos de mesários, eleitores, escrutinadores, técnicos de urnas, etc., a fim de repassar conhecimentos técnicos. 8. Diversas outras atividades e ações relacionadas à urna eletrônica. A função desempenhada por essa servidora, Madeleine, é exatamente aquela que o servidor Lourenço desempenhou. E só para corroborar, eu vou fazer a leitura, peço bem aos senhores, para destacar as funções que o Lourenço desempenhou aqui nesse tribunal. Coordenador da Coordenadoria de Sistemas Eleitorais, no ano de 2002 a 2004. Coordenador novamente da Coordenadoria de Eleições, de julho de 96 a agosto de 96. Coordenador novamente da Coordenadoria de Eleições, de novembro de 95 a junho de 96. Secretário da Secretaria de Informática, de agosto de 96 a dezembro de 96. Secretário novamente da Secretaria de Informática, de junho de 96 a julho de 96. Assistente de chefia do setor Polo de Sinop, de julho de 2005 a agosto de 2006. Coordenador assistente 4, coordenador de eleições, lotado no gabinete de coordenadoria de sistemas eleitorais, de abril de 2009 a junho de 2011. Chefe de seção da seção de planejamento e coordenação de eleições, de abril de 2004 a maio de 2005. Chefe de seção da seção de informações estatísticas eleitorais, de abril de 98 a abril de 2000. E, por fim, novamente, chefe da seção de informações estatísticas eleitorais, de 94 a 95. Foi dentro desse contexto, ilustres jogadores, que o Lourenço desempenhou a sua função. Então, se houve falha da perícia, que grafou a especialidade dele como taquigrafia, e se a perícia não foi específica para relatar quais seriam as atividades que caracterizariam as posições forçadas, o servidor não pode pagar por isso. Porque uma vez reduzida, como havia sido feito a decisão anterior, que foi anulada com a graça de Deus, isso subtraria da remuneração dele cerca de mais de 1/3 do salário. Ainda mais no momento que ele se encontra incapaz, que não pode trabalhar, muito mal pode dirigir um carro, ter a sua remuneração reduzida em 1/3. Por causa de quê? Por causa de meros detalhes que ocorreram no processo, por um equívoco da junta médica. Eu quero pedir aos senhores que os avaliem com carinho, com profundidade, os autos, porque tem elementos, sim, que configuram que ele trabalhou com posições forçadas e que ele não pode pagar por essa dúvida. Eu quero pedir aos senhores que, se não for o caso de ser mantida a integralidade da remuneração do servidor, reconhecendo que realmente tem fundamento no processo, diante das perícias, que foram 4, que reconheceram que tinha causalidade ou concausalidade com a atividade elaborada, se não for o caso de vocês manterem a decisão dos proventos dele nesse sentido, então requeira essa Egrégia Corte que seja convertido o julgamento em diligência e que seja oficiado aos peritos que façam a correção, a ratificação. Primeiro, se ele foi analisado como taquígrafo ou não, se essa era a função dele, e segundo, que seja relatada que tarefas que ele exerceu, que ele executou, que poderiam caracterizar essas posições forçadas. Esse é o nosso requerimento que nós pedimos a essa Egrégia Corte. Muito obrigado. Eu agradeço a intervenção do digno advogado e parabenizo pelos argumentos postos aqui na tribuna. Eminentes pares, eu primeiramente peço vênia aos senhores para propor a ratificação por este colegiado da decisão monocrática deste presidente que, na condição de relator deste efeito administrativo, sustou os efeitos da decisão plenária anterior ante a iminência de risco de grave prejuízo aos direitos do ora peticionante, eis que o fechamento iminente da folha de pagamento, sem apreciação plenária do presente pedido de reconsideração, apresentaria indevida diminuição significativa nos proventos a serem recebidos. De fato, por um equívoco administrativo, não houve a intimação do causídico como representante processual, mas mera ciência do servidor em seu endereço de e-mail
optou a revisão dos seus proventos, o que, a toda evidência, não compromete a garantia do devido processo legal. Não havendo tempo hábil à apreciação colegiada e alegada nulidade processual, ao verificar a veracidade do suscitado, para evitar prejuízo grave ao peticionante, utilizando por analogia da prerrogativa incerta no artigo 19, inciso 55 do regimento interno desta Corte, anulei aquela decisão ad referendo deste plenário, mantendo o pagamento de forma usual, motivo pelo qual, neste aspecto, eu manifesto essa medida. É isso que eu estou encaminhando aos senhores. Eu colho o voto dos senhores se ratificam a decisão administrativa singular deste relator. Então, prossigo, eu digo, louvo o trabalho do digno causídico, que bem sustentou os argumentos que entende aplicáveis à situação do seu constituído. Por lealdade processual, quero consignar que estou acrescendo nesta parte inicial do voto os elementos alusivos às recentes ponderações do douto defensor, do servidor inativo Lourenço Gonçalves de Queiroz, mas, ao mesmo tempo, mantenho a maior parte do extenso voto anteriormente apresentado a este plenário, de forma a poupá-los de uma segunda leitura de todo o seu conteúdo, exceto, obviamente, quanto ao que considero essencial e não fora trazido a este plenário, eis que os principais elementos de convicção encontram-se resumidos a seguir, a partir da nova manifestação da defesa. Começo por asseverar que não se faz necessário revisar os fundamentos dos laudos médicos exarados pelas várias juntas médicas que avaliaram as condições do servidor Lourenço. Lembro que foram 4 perícias médicas. A referência à especialidade de taquigrafia do cargo culpado pelo peticionante não merece a importância que eventualmente ele deseja atribuir ao peticionante, até porque isso não contribuiu para a concessão dos proventos integrais, pois o fundamento daquela decisão foi bem diverso, consistente na classificação das enfermidades que acometiam o servidor, segundo constam do Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde, doenças relacionadas ao trabalho, editado em 2001 pelo Ministério da Saúde. Ou seja, a questão posta em discussão diz respeito ao convencimento da relatora do voto condutor da decisão plenária, à época, a desembargadora Maria Helena Póvoa, concessiva dos proventos integrais. A douta relatora então, como já mencionei anteriormente, entendeu que as enfermidades estavam relacionadas às atividades laborais, não à especialidade do cargo. Ressalto que o entendimento da composição anterior deste tribunal, evidentemente, não vincula o entendimento desta atual composição. Em outros termos, a decisão anterior, ora revisitada, não teve a ver com o suscitado equívoco quanto à especialidade do cargo, porque atentou para os normativos editados pelos órgãos competentes, mormente o que consta do Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde, doenças relacionadas ao trabalho, e por entender que as doenças apontadas pelas juntas médicas eram relacionadas ao trabalho, deferiu a integralidade dos proventos. Sob tal fundamento, mostra-se desnecessária a contribuição de qualquer outra junta médica para retificar o que não constitui razão de decidir, motivo pelo qual despecienda as providências requeridas.
No tocante à suscitada prova testemunhal, igualmente sem relevância para o presente feito, eis que não se trata de questão a ser resolvida mediante oitiva de pessoas que tenham laborado com o servidor o mesmo ambiente de trabalho, ou fazendo semelhantes atividades, pois o que importa para o desfecho dos autos é o que consta dos laudos dos profissionais capacitados para testarem o quanto é exigido pela legislação de regência. Neste sentido, em que pese a infeliz situação incapacitante do servidor, tenho que o gestor precisa ater-se ao que consta dos autos, porque a lei não lhe permite avançar além do cenário estritamente legal, posto a sua discricionariedade regrada. Se o profissional da área médica não consegue estabelecer o parâmetro preciso quanto ao limite causal entre atividade laboral e enfermidade incapacitante, a aposentadoria não pode dar-se com proventos integrais, até porque não seria exagero supor que eventualmente a enfermidade possa ter surgido de outra fonte, que é a não a laboral. Estou a dizer que tudo exige prova sobre pena do administrador, e aqui estamos na instância administrativa, conceder a maior sem esteio legal. Penso ser este o caso dos presentes autos, pois os médicos não avançaram na pretendida certificação de que a enfermidade tinha correlação causal com esta ou aquela atividade do servidor ocupante do cargo de técnico judiciário. Se o administrador ultrapassar essa linha divisória, penso que arrisca pisar em terreno da ilegalidade. E destaco que tudo isso é questão de entendimento, pois, tanto quanto houve entendimento do desembargador Juvenal Pereira da Silva pela concessão de proventos proporcionais, houve entendimento diverso do colegiado quando alterou a referida fundamentação e passou a conceder a integralidade então postulada. Também é verdade que o controle interno, guardião da legalidade dos atos da administração, alertou para a inadequação da decisão, suscitando expressamente a ilegalidade da medida, com a qual coaduno plenamente, e não vejo motivação nova para a reformulação do entendimento que exposei quando trouxe o feito à apreciação deste colegiado, e o faço dos mesmos termos em que já me pronunciei outrora. Não vislumbro fatos novos a ensejar o entendimento diverso. O fato de haver trabalhado com urnas eletrônicas não pode, a priori, servir de esteio à concessão de proventos integrais, por supostamente estar vinculado a atividades laborais do servidor inativo em questão, até porque certamente há outros servidores que igualmente laboraram em semelhantes condições e nem por isso se tem notícia sido acometido de idênticas limitações laborativas. Veja-se o risco de semelhante argumentação. Enfim, nenhuma das diligências suscitadas pelo douto advogado em eventual conversão do julgamento de diligência teria o condom de supor a exigência legal, de que os profissionais da área médica precisariam estabelecer claramente o vínculo causal entre as atividades típicas do cargo de técnico judiciário e a invalidez permanente do servidor, ora requerente. As perícias médicas não foram conclusivas quanto à causa da enfermidade estar relacionada a qualquer atividade específica do cargo de técnico judiciário do servidor peticionante, o que não contempla a exigência legal para a concessão de proventos integrais, o que me conduz a votar no sentido de alterar a fundamentação dos proventos para proporcionais ao tempo de contribuição conforme parte final deste voto, reportando-me a conclusão anteriormente proposta a esse plenário que transcreva a seguir de forma mais minudente. Neste contexto, peço vênia para reiterar a fundamentação do meu entendimento pleno acerca do tema em discussão, já de conhecimento de todos os dignos pares, porque constou do voto condutor da decisão plenária anulada pelo vício alhures referido. Aí eu venho aqui, abordo a questão da autotutela administrativa, e faço, na verdade, uma incursão novamente ao voto anterior. E
E aí eu seria repetitivo aqui neste momento, em plenário, ao fazer novamente a leitura, e aí eu vou à conclusão, dizendo que forte nos fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o presente procedimento revisional de aposentadoria é o entendimento de que as perícias médicas, de fato, não indicaram que atividades laborativas do cargo técnico judiciário teriam causado ou contribuído para a lesão ósseo ou muscular que gerou a invalidez permanente, não estando atendidos os requisitos legais, voto no sentido de alterar a fundamentação legal da aposentadoria do servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz, concedendo proventos proporcionais ao tempo de contribuição, segundo disposto no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1, parte final. Por consequência, anulando a decisão plenária que lhe concedera proventos integrais, que é a resolução 1466/2014 e a portaria dela resultante, número 338/2014. Remeta-se cópias do inteiro e teor a decisão plenária de Advocacia da União para o Tribunal de Contas e para o Conselho Nacional de Justiça. É como estou votando, eminentes padres. É uma grande preocupação a minha desde o princípio, é saber diferenciar. De Goiânia? Goiânia, né? Lá o Carguinho. Esses dias só houve uma confusão agora. Se era um julgado ou alguma coisa que eu achei aparentemente absurda, eu ainda comentei lá na sua terra. Esse pulou o corguinho. Presidente, se me permite, primeiramente quero cumprimentar o doutor advogado e fazer uma nota de elogio pela forma como que expôs os argumentos, doutor.
Já estou aqui no tribunal há 1 ano e meio e destaco a atuação de Vossa Excelência, né, na exposição das ideias. De fato, prendeu a nossa atenção e nos levou a refletir. O contraditório é muito bonito, presidente, por conta disso. No momento em que julgamos aquela revisão, e eu participei daquele julgamento, eu não tive qualquer dúvida. Mas, como disse, o exercício do contraditório nos leva a algumas reflexões, né? Quero registrar também, presidente, que o servidor, tomo conhecimento que o servidor Lourenço Gonçalves de Queiroz era o secretário de informática desse tribunal no momento da implantação das urnas eletrônicas. É o senhor Lourenço que está ali, né? É uma pessoa a quem esse tribunal deve muito, sem dúvida nenhuma, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso tem uma participação fundamental nesse processo de informatização das eleições, né? Nós temos uma história muito bonita com relação à implantação das urnas eletrônicas e, com certeza, quem exercia naquele instante o cargo de secretário de informática desse tribunal participou ativamente disso. O caso concreto, como Vossa Excelência, muito sensível, inclusive, destacou, de fato, ele não é simples, porque nos leva àquele dilema, né, como gestor e como julgador. E Vossa Excelência muito bem destacou isso, e quando proferiu a decisão, sustando os efeitos da decisão desse colegiado, o fez muito bem. Uma dúvida que tenho, presidente, ela se relaciona exatamente ao exercício do contraditório. Eu não posso reconhecer que o exercício do contraditório ele é imprescindível e, ao mesmo tempo, tapar os olhos para algumas questões que me parecem, no caso concreto, terem ocorrido, e, evidentemente, Vossa Excelência e até mesmo o doutor advogado também podem nos esclarecer para que possamos formar um juízo melhor a respeito do tema. Primeiro, nós tínhamos uma decisão administrativa que concedia os proventos integrais, né? E esta decisão ela acabou por ser, evidentemente, num juízo legítimo de revisão de legalidade, né, rompido por esse tribunal. Isto baseado em algumas informações e manifestações da CCIA e da AGU, né? Veja que Vossa Excelência consta do seu voto o seguinte: Vossa Excelência afirmou, aspas, penso ser este o caso do presentes autos, pois os médicos não avançaram na pretendida certificação de que a enfermidade tinha correlação causal com esta ou aquela atividade do servidor ocupante do cargo de técnico judiciário. Vossa Excelência ainda afirmou o seguinte: as perícias médicas não foram conclusivas quanto à causa da enfermidade estar relacionada, né? Uhum. Paulo. Uhum. Isso, isso com certeza. Eu compreendi. Agora, agora, agora vê. Agora, eu,
Agora, só questiono a Vossa Excelência se dessas manifestações da CCIA, dessa manifestação da AGU, né, que, inclusive, se não me engano, se bem me recordo do voto de Vossa Excelência naquela ocasião, que foi transcrito aqui, submete a esse plenário a possibilidade dessa revisão, se dessas manifestações o servidor foi chamado a se manifestar sobre elas, através da sua defesa, né? Sua defesa técnica. Então, quando o processo retorna à tutela administrativa do tribunal com essas manifestações, eu tomei uma decisão. Antes, presidente, lá atrás, porque a aposentadoria estava concedida integralmente, certo? Aí houve a manifestação da CCIA. Houve uma manifestação, só isso eu concluir, aí eu quero ouvir Vossa Excelência também. Houve a manifestação da CCIA, houve uma manifestação da AGU, o que provocou esse tribunal a fazer um juízo de revisão, né? Dessas manifestações, a defesa do servidor foi instada a se manifestar sobre ela e, inclusive, né, evidentemente, que dentro da sua discricionariedade de manifestação, poderia requerer diversas diligências. Nesse momento houve ou o servidor foi intimado já do momento do julgamento? Posso só fazer um esclarecimento, doutor? Na verdade, quando ele foi aposentado por recomendação médica, ele foi aposentado com proventos proporcionais, porque até então entendiam de que não haveria relação causal entre a atividade dele e a patologia pelo qual estava aposentando. A partir desse instante, ele me procurou e eu entrei com recurso, na época. E a presidente, se não me engano, era a doutora Maria Helena Póvoas. Aí, no julgamento, ela determinou que fosse feita essa quarta perícia. E nessa quarta perícia que houve o equívoco de colocar como taquígrafo. Lá mas eu quero só pedir, Vênia, só para relatar o que é que os peritos disseram. Objeto da perícia. Reavaliação da perícia do servidor com resposta aos quesitos solicitados pelo TRE relativos à perícia realizada no Hospital Traumato-Ortopédico em Cuiabá, na data de 17 de agosto de 2012. Resposta aos quesitos. Anexo de causalidade entre a patologia geradora da invalidez permanente e a atividade laboral do servidor? Resposta. Anexo de concausalidade. Caso a resposta anterior seja afirmativa, o nexo causal é direto ou indireto? Resposta, concausal. Se houver possibilidade de atestar a existência de nexo causal direto ou indireto, pode-se aferir que atividade laboral causou a lesão definitiva de que se originou a invalidez permanente ou contribuiu ou agravou? Resposta, contribuiu o nexo de concausalidade. Entre parênteses, Schilling 2. A patologia, outra questão, D. A patologia decorrente de sequelas definitivas de síndrome do impacto em ombro esquerdo e ciatalgia pós-cirúrgica, folha 33, pode ser classificada como doença profissional ou equiparada a acidente de trabalho, nos termos do artigo 20 da lei número 8.203/91? Resposta, doença ocupacional que equivale a acidente em serviço, inciso 2. E a patologia decorrente de sequelas definitivas de síndrome do impacto em ombro esquerdo e ciatalgia pós-cirúrgica pode ser enquadrada em algumas das doenças relacionadas nos anexos do decreto 3048/99 ou de outro normativo que tenha substituído, se for o caso? Resposta, sim, em seu anexo 2. F. Se é positiva a resposta anterior, qual a classificação mais apropriada descrevendo o nome e a classificação do CID? Resposta, tendinite calcificante do ombro, CID M75.3, e lumbago com ciática, CID M54.4. G.
quais os agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional relacionados à patologia do servidor, nos termos dos anexos do Decreto 3.048/99 ou outro normativo que o tenha substituído, se for o caso. Posições forçadas. Data de 20 de junho de 2014. Subscrito pelos médicos Dr. Elson Lemes de Moraes, Nilo Tanitaka e Dr. Joaquim Sucena Rasga. Com base nesse laudo, a corte, então presidida pela doutora Maria Helena Bovas, ela entendeu de que tinha relacionado com o trabalho e deferiu a aposentadoria com proventos integrais. E eu quero só para finalizar, só para destacar aos nobres julgadores, o decreto 3.048, de 6 de maio de 99, traz, quando trata dos agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional, traz no seu item 10, tendinite calcificante do ombro, que é a mesma identificada aqui na perícia. Quais são relaciona aqui, doenças causalmente relacionadas com os respectivos agentes ou fatores de risco, denominados e codificados, segundo a CID. Aí diz quais são as situações. 1. Posições forçadas. 2. Ritmo de trabalho penoso e vibrações localizadas. E, por fim, o outro diagnóstico que foi diagnosticado está no inciso 6, que é o lumbago com ciática, que é os agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional, também é derivada de posições forçadas, ritmo de trabalho penoso e condições difíceis de trabalho. Então, as patologias que foram diagnosticadas nele têm relação com o trabalho, sim. E a circunstância toda, esse imbróglio todo que aconteceu, foi simplesmente porque no laudo pericial, o que suscitou a dúvida lá na CIA, que levantou toda essa questão, é que foi grafado que ele era taquígrafo, e que não era, e segundo, que não colocou qual que era a atividade que ele fez que teria causado essa situação, que constituiria como posições forçadas. Agora eu pergunto aos senhores julgadores, é justo ele pagar por essa falha, digamos assim, por essa omissão que não foi esclarecida, que ele vai pagar para o resto da vida dele, sendo suprimido 1/3 da sua remuneração? Compreendi. É isso que eu peço aos senhores que analisem com a profundidade dos autos que o caso requer. Muito obrigado. Aqui, presidente, eu tô com um processo aqui, me chama a atenção uma circunstância. Volvendo este caso, ao momento em que ele estava na AGU, o que nós temos aqui? No evento 14303, a AGU conclui da seguinte forma: ante o exposto, sugere-se os seguintes encaminhamentos. O retorno do caso à presidência do TRE para reavaliação, com vista ao exercício da autotutela. Esse é um dos encaminhamentos. O processo, então, veio para esse tribunal. E nesse tribunal, Vossa Excelência, em 9 de fevereiro de 2018, acertadamente, determinou a intimação do servidor para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias. Foi, então, presidente, enviado um e-mail para o senhor Lourenço. No e-mail enviado ao senhor Lourenço, foi chamado ele a se manifestar. E, evidentemente, o prazo transcorreu em branco. E, naquele momento, presidente, ele já se fazia constituir nos autos por um advogado. E confesso a Vossa Excelência que, penso eu, se aposentado, vou abrir o meu e-mail todos os dias para receber uma intimação, especialmente uma situação tão delicada como essa. Então eu entendo que, no mínimo, haveria sim a necessidade dele ter sido intimado pessoalmente para se manifestar naquele instante, como Vossa Excelência determinou. Vossa Excelência determinou a intimação do servidor, mas foi mandado um e-mail para ele, onde naquele momento, se manifestando sobre esses apontamentos da AGU e da CCIA, poderia contrapô-los e requerer até mesmo diligência, até mesmo porque o advogado vem a essa tribuna e afirma que o último laudo contrapõe exatamente as conclusões da AGU. De modo que, senhor presidente, pedindo todas as vênias, eu estou com muita dificuldade em entender pela rigidez formal do processo nesta fase. Acredito que haveria necessidade de ter ocorrido, no mínimo, a intimação pessoal do servidor e não por e-mail, para que ele pudesse se manifestar.
O prejuízo que o advogado vem a essa tribuna, por exemplo, e aponta, ele vem e aponta, ele está apontando uma falha formal no laudo. Material, aliás. O advogado, claro, eu compreendo, eu compreendo. Claro. O que vai mudar? Ele vai novamente reafirmar. Eu não vejo dessa forma e vou explicar a Vossa Excelência onde que eu estou vendo o prejuízo. Vossa Excelência diz no seu voto que as perícias médicas não foram conclusivas. Vossa Excelência diz no seu voto que não foram conclusivas. E exatamente foi essa o ponto central, a premissa fática que partiu a AGU para entender que a aposentadoria não poderia ser por proventos integrais. Então é evidente que, e aqui eu parto do campo da hipótese, porque a gente precisaria ficar imaginando o que o advogado iria alegar, e isso é o campo da hipótese, ele poderia alegar a necessidade de fazer uma nova perícia. Presidente, eu estou dizendo que houve, a meu juízo, com todo respeito, foi suplantado. Eu prefiro aguardar aqui, Excelência, primeiramente. Foi suplantado do servidor. Ele tinha uma decisão que lhe concedia proventos integrais. Vem um órgão da administração, né, um órgão de controle, e diz que há uma ilegalidade nessa decisão. Os autos voltam a esse tribunal. Esse tribunal, a meu juízo, não intima regularmente o servidor a se manifestar. O servidor foi intimado por e-mail, presidente. Por e-mail, mas eu não encontro... Não, esse processo não era judicial eletrônico. Ele veio a ser judicial eletrônico quando ele aportou esta corte e veio para ser julgado aqui. É? Não era, não era, Excelência. Sim, sim. Então, o que eu digo a Vossa Excelência, que eu estou com... confesso e também compartilho das mesmas angústias de Vossa Excelência. Vossa Excelência é muito claro nesse sentido e eu concordo. Né? No âmbito administrativo nós somos vinculados, mas exatamente por essa vinculação e por esse apego ao contraditório, eu me questiono, se o servidor naquele instante tivesse sido regularmente intimado, ele não poderia ter requerido uma nova perícia para que ela não fosse inconclusiva ou apresentado novos quesitos para serem respondidos? Não estou dizendo que vamos. Não estou dizendo que vamos, presidente. Estou dizendo que o que a defesa vai requerer... Me permita fazer uma parte? Eu concordo em parte com o presidente e com o doutor Ulisses. Em primeiro lugar, pelo que eu percebo, o advogado, depois que tomou ciência, ele recorre a essa corte e não alega nulidade. Ok? E essa matéria pode e deve ser debatida aqui. Aí, nesse ponto, eu passo a concordar com o doutor Ulisses. A última perícia que tem nos autos, e aqui o advogado e a parte estão prestigiando a administração, porque eles poderiam ter recorrido já ao judiciário. Sim. Então, estão prestigiando Sim. a administração, e nesse caso a administração tem que prestigiar também o servidor. Em que sentido? A última perícia, bem lida pelo doutor advogado, aponta, ela é conclusiva de que há um nexo entre a enfermidade dele e o trabalho. Ela é clara, não há dúvida nenhuma com isso, ela é conclusiva. O único erro que me parece é que faz um vínculo com a taquigrafia. O que tem que ser feito nesse caso? É refazer a perícia, porque a última perícia é favorável a ele. E aí a administração vai dar uma última parte. Se fosse possível, inclusive, eu não sei se é possível, os 3 peritos teriam que ser intimados para refazer e tirar essa dúvida. Tirando essa dúvida e permanecendo o vínculo lá, a concausa, o nexo causal entre a situação de validez dele e a atividade laboral está suprimido.
O que houve equívoco aqui, por isso que eu até pedi a perícia que o doutor advogado me trouxe aqui em mãos, consta dos autos, é que contou a questão da taquigrafia. Sim. Se a nova perícia... Não, de fato houve um equívoco, ele não há como dizer que é anexo causal. Aí tudo bem, mantém-se o posicionamento de Vossa Excelência. Agora, se a perícia diz não, houve um equívoco nosso, colocamos a taquigrafia, então ele tem que esclarecer, o perito tem que ser chamado a esclarecer, aquela junta tem que esclarecer. Escuta, essa taquigrafia aí foi um equívoco de digitação, o advogado suscitou uma tese que uma outra servidora teria Luísa feito. Tenquini. E aí talvez o formulário tenha ficado ali. É uma tese interessante. Sim. Até porque ela é exauriente, ela coloca ponto por ponto, dizendo que ele é inválido. Então, assim, eu não vejo nenhuma dificuldade, doutor Ulisses, aqui nessa sessão, em converter em diligência para determinar que os feitos se manifestem para elucidar esse equívoco. E supriria eventual vício de formalidade de intimação da defesa. Porque é exatamente o que ele pede ao final, alternativamente. Sim. Ou a não dá para manter na forma como está, por conta da anotação da AGU e do nosso próprio órgão interno. Mas dá a catando pedido alternativo de converter em diligência para esclarecer os fatos. É o que eu penso. Excelência, pela ordem, Excelência. Até porque, ainda que casualmente essa egrégia corte tem um entendimento diverso do que houve mês passado, a CCA vai continuar apontando que teria ilegalidade. Então, se Vossa Excelência entender assim... Eu não tenho nenhuma dificuldade do que foi discutido, foi colocado aqui. Eu vou retificar o voto proferido no sentido de encaminhar a conversão em diligência para a realização de nova perícia, facultando já a parte a formular os quesitos. Isso. Certo? Todos estão de acordo? Então, para isso, nós não teríamos, e aqui é um questionamento de fato, nós estamos, queira ou não, nós estamos acabando por reconhecer que não poderíamos ter julgado o julgamento sem ter sido... Então, não seria o caso de anularmos a decisão anterior para esta providência e submeter um novo julgamento? Não, você está anulando, é evidente, a conclusão é essa. No sentido de anular o ato administrativo impugnado, né? Convertendo o procedimento em diligência para a realização de uma nova perícia, facultado à parte a formulação de quesitos no prazo de 5 dias. Ok? Então fica assim essa conclusão. Eu agradeço então a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Perdão. Tem mais um aqui em mesa. Essa aqui é uma consulta do Dr. Ulisses Rabaneda. É administrativo. Foi feito, estou me referindo ao processo administrativo número 1 da pauta, também é processo judicial eletrônico, é o 0600-164-71. Assunto: consulta conduta vedada ao agente público Primavera do Leste. Leonardo Tadeu Bortolin, que é o consulente. Um parecer que está dizendo sobre a vedação, né, da consulta, e eu passo a palavra ao digno relator. É o prefeito do município de Primavera do Leste. Senhor presidente, o prefeito do município de Primavera do Leste senhor Leonardo Tadeu Bortolin, formulou consulta a este egrégio tribunal apresentando os seguintes questionamentos. 1. As vedações estabelecidas pelo parágrafo 10º da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, se aplicam aos municípios, mesmo que a circunscrição do pleito se restrinja às esferas estadual e federal? Caso a resposta seja positiva, tal vedação alcança a doação de bens a outros órgãos da administração pública ou entidades do Sistema S, bem como a concessão de benefícios fiscais e tributários? Acompanharam a inicial cópias dos documentos de identificação e CPF do consulente, bem como cópia do diploma de prefeito e procuração. Nos termos do artigo 99, parágrafo 1º do Regimento Interno desse egrégio tribunal, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação.
Ao fazê-lo, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer assim emendado. Consulta, conduta vedada disposta no parágrafo 10º do artigo 73 da Lei das Eleições. Abrangência da vedação de distribuição de bens, valores ou benefícios. Eleições gerais. Proibição restrita à circunscrição do pleito. Continuidade do serviço público. Impossibilidade de benefício explícito ou implícito a candidato, partido político ou coligação. É o relatório, presidente. Ouça-se a douta Procuradoria. Não é sustentação, só ratificando. Está ratificado já a manifestação por escrito. Presidente, o artigo 30 da Lei das Eleições, o artigo 38, este não é da Lei 9.504/97, não, este é do regimento interno desse tribunal. Eu vou fazer a retificação. Aliás, é do Código Eleitoral. Farei a retificação. O artigo 38 do Código Eleitoral dispõe: compete ainda privativamente aos tribunais regionais, inciso 8, responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. O autor da presente consulta é o prefeito municipal de Primavera do Leste, estando atendido, pois, a legitimidade ativa exigida pela lei. No caso, os questionamentos são, e aqui repito os questionamentos e ali a Vossas Excelências no momento do relatório. Como se vê, objetivo o consulente obter resposta desse regional sobre hipóteses de incidência da conduta vedada, previsto no artigo 73, parágrafo 10º da Lei das Eleições. Contudo, conforme iterativa jurisprudência do TSE, a configuração ou não de conduta vedada demanda análise minuciosa do caso concreto, não podendo, portanto, ser objeto de consulta. A ministra Carmen Lúcia, quando de sua passagem pelo TSE, em situação análoga, julgada através da consulta 1597-DF, fez registrar que, aspas, o aprofundamento da discussão em torno das implicações jurídicas decorrentes desta consulta importaria imprudente incursão na interpretação de lei relativa às condutas vedadas aos agentes públicos, que deve seguir reservada ao exercício da jurisdição eleitoral adstrita aos casos concretos. Fecho aspas. Estou citando a ementa desse julgado. Digo ainda que no julgamento da consulta 1587-DF, do então ministro Arnaldo Versiani, de igual modo fez registrar, aspas, penso que, em matéria de conduta vedada, o tribunal não deveria responder consulta, não importando nem que a pergunta seja genérica ou específica. Se é apresentado fato concreto ao tribunal, a conduta vedada compreende inclusive as razões de salvaguardar os chefes do Poder Executivo, mas, por outro lado, fico preocupado em abrirmos algumas possibilidades diante da resposta que o tribunal venha a dar a essa consulta, de dizer hoje que determinado fato não constitui conduta vedada e, em um processo judicial amanhã, termos que desdizer o que dissemos em virtude de determinados contornos probatórios. Em outros precedentes, assim se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral. E aqui estou citando, presidente, pelo menos 4 precedentes, no sentido de que a consulta é via inadequada para análise das condutas vedadas aos agentes públicos. Registre-se, aqui digo eu, a propósito, que o bem fundamentado parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nesses autos, a despeito de sugerir que se responda negativamente o primeiro questionamento formulado, reconhece haver exceções. Disse a douta procuradora no seu parecer, a resposta ao primeiro quesito. Aspas, as vedações estabelecidas no parágrafo 10º da Lei 9.504 não são extensíveis aos municípios nas eleições gerais, por serem circunscrições eleitorais diversas, desde que não haja, explícita ou implicitamente, uso político da distribuição de bens, valores ou benefícios, hipóteses que resvalam na conduta vedada do inciso 4 do mesmo artigo. Em outras palavras, digo, também o parecer ministerial, a meu juízo, orienta que apenas as nuances do caso concreto poderão definir a incidência ou não de conduta vedada ao gestor municipal, mesmo em eleições gerais, inexistindo no plano abstrato e administrativo possibilidade de imediata resposta, reservada ao campo jurisdicional quando da análise do caso concreto.
Por outro lado, os questionamentos postos a esta Corte na consulta, se bem analisados, revelam situação possivelmente concreta. Isto porque, caso a resposta à primeira pergunta seja positiva, deve a Corte se debruçar sobre a segunda, que traduz situação fática que, se já não ocorreu, pode estar prestes a ocorrer. Ilustrativamente, veja a segunda pergunta. Aspas. Caso a resposta seja positiva, tal vedação alcança a doação de bens a outros órgãos da administração pública ou entidades integrantes do Sistema S, bem como a concessão de benefícios fiscais e tributários? Denota-se, pois, que o objetivo do consulente é dirimir situação concreta, o que é inviável através da via escolhida, conforme precedentes do TSE, e estou citando o precedente. Importa lembrar, quanto ao ponto, que em recentíssimo julgado da relatoria do eminente ministro Napoleão Nunes Maia Filho, na consulta número tal, cujo acordo ainda pende de publicação, o TSE ratificou este entendimento. Sobre esse julgamento, extrai-se do sítio eletrônico do TSE as seguintes informações. E aqui é uma consulta recentíssima que o TSE não conheceu, tendo em vista ter verificado no caso concreto que não havia a necessária abstratividade. E encaminha ao final o presidente dizendo: o caso em análise, como no precedente citado, traduz situação seguramente real, em andamento ou prestes a acontecer, a depender, obviamente, das respostas a serem dadas por esse tribunal, o que afasta ipso facto a abstratividade necessária à solução pela via administrativa. Pelo exposto, presidente, eu não conheço da consulta como voto. Eu sou de acordo, a questão é bastante tranquila, né? Então, por unanimidade, não conheceu da presente consulta. Agora sim, eu declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a participação de todos.